Olá pessoal, sejam bem-vindos neste canal, professora Ana Lúcia aqui mais uma vez, trazendo aqui na aula de hoje um assunto sobre as propriedades das raízes. Então nós temos aqui a primeira propriedade, as propriedades das raízes com o mesmo índice. Então se a raiz é quadrada, se a raiz é cúbica. Então nós temos aqui a raiz quadrada, né? Porque quando ela não apresenta nenhum índice no radical é porque é uma raiz quadrada. Então, nós temos a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 5. Então, diz aqui produto de duas raízes. Produto, ou seja, uma multiplicação de duas raízes com o mesmo índice. Então, nós temos aqui a raiz quarta, né? A raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 5. Permanece o índice, portanto, a raiz é quadrada e você multiplica apenas o radicando. Quem são os radicando? O 4 e o 5. Portanto, 4 vezes 5 é igual a 20. Temos aí a raiz quadrada de 20. Neste outro exemplo, nós temos a raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 9. O índice permanece o mesmo. Quem é o índice? O 3. É o índice da raiz. E vamos multiplicar os radicandos. 8 vezes 9, 72. Dá uma observação aqui que eu coloquei o radical, se vê, é o chamado de radical. O número que está dentro do radical é o radicando, né? Que nós chamamos de raiz. A raiz quadrada, se fosse 9 aqui, então seria o 9, radicando. E o índice da raiz, quando não tem nenhum número, é porque esta raiz ela é quadrada. Porque a partir da raiz cúbica eu tenho que colocar um número aqui dentro do índice, bem no Vzinho. Aqui nós temos a raiz quinta de 32 vezes a raiz quinta de 7. Eu havia colocado outro número, mas fica muito grande para a gente estar multiplicando. Então, a raiz é quinta, permanece, diz aqui que é o mesmo índice, a multiplicação entre duas raízes, e 32 vezes 7. 7 vezes 2 é 14, e 7 vezes 3, 21, mais 1, 22. Portanto, nós temos aí a raiz quinta de 224. No outro exemplo, nós temos a raiz quarta, o índice é o mesmo, e temos que colocar o índice da raiz quarta de 32 vezes 6. 6 vezes 2, 12, vai 1 aqui, né? 6 vezes 3, 18, mais 1, 19. Então, nós temos aí a raiz quarta de 192. Na segunda propriedade, ainda continuando a propriedade das raízes, nós temos a segunda propriedade, quociente de duas raízes de mesmo índice. Mesmo índice porque nós temos aqui a raiz quadrada de 17 dividido pela raiz quadrada de 2. Aqui você pode estar colocando cada uma das duas raízes em um mesmo radical. Portanto, vai ficar a raiz quadrada de 17 dividido pela raiz quadrada de 4. Você está aplicando a propriedade do quociente de duas raízes de mesmo índice. Aqui cada um está no radical, como vocês observam, nós estamos juntando, colocando no mesmo radical. A raiz permanece a mesma, a raiz quadrada. Então, aqui nós temos a raiz quinta de 32 dividido pela raiz quinta de 20. Então, vai ficar a raiz quinta de 32 dividido pela raiz quinta de 20. No outro exemplo, nós temos a raiz cúbica de 12 dividido pela raiz cúbica de 15, né? Então, vamos lá. A raiz é cúbica, permanece aqui o 12, o radical permanece o mesmo. Então, nós temos aí a raiz cúbica de 12 dividido pela raiz cúbica de 15. O outro exemplo, nós temos aqui a raiz quarta de 18 dividido pela raiz quarta de 16. Espero que vocês tenham entendido. Deixe aí o like, se inscreva, compartilhe. Professora Ana Lúcia trazendo mais esse exemplo em relação às propriedades das raízes. Espero que você tenha entendido. Não esqueça de compartilhar.